Fez manchete do Diário de ontem o facto de as parcelas onde está implantado o Hospital Dr. Nélio Mendonça continuarem registadas em nome de antigos proprietários e da Câmara do Funchal, o que obrigará o Governo a ultrapassar entraves legais antes de qualquer eventual venda do imóvel. Uma situação fundiária que pode tornar moroso o processo de regularização, mas que será a questão a resolver pelo próximo Presidente, aponta Miguel Albuquerque. Não vou ser eu que vou fazê-lo, porque isso é uma questão que se vai colocar depois de 2030. Em segundo lugar, a questão que foi levantada e bem pelo Diário não é uma questão de propriedade, é uma questão de registro de propriedade, que é uma coisa diferente. E o que foi dito, segundo o que eu li nas notícias, é que o património depois irá proceder ao registro de terrenos na altura oportuna. Estou a falar do registro predial, porque, como você sabe, até determinada altura, até os anos 80, não me lembro bem, você conseguia fazer as costuras só com o número de matriz. Só depois passou a ser obrigatório haver um registro predial das propriedades, quer urbanas, quer rústicas. Está em falta o registro predial, o que não implica que os terrenos não sejam da região. Mas isso não significa que os terrenos não sejam da região, são da região. Falta registar e foi isso que ficou. E para quando esse registro? Quando é que deve ser? Agora nós temos outras prioridades para registar. Como isso é uma questão para ficar para depois de 2030, não temos agora prioridades, temos de fazer outros registros mais urgentes. O Presidente do Governo falava durante a visita ao final da manhã de hoje às instalações da empresa Francisco Sá Leão em Santa Quitéria. O Ministro dos Negócios Estrangeiros considera que a libertação dos presos políticos lusodescendentes na Venezuela, alguns dos quais com raízes na Madeira, resulta de um trabalho discreto, mas muito ativo do governo português. Ainda há 9 pessoas em situação de preso político. Temos 9 pessoas em situação que nós podemos qualificar de presos políticos. As situações são todas diferentes. Nós temos feito um esforço enorme, sempre muito discreto, mas muito, muito ativo, para conseguir a libertação de todos. De 4 já se conseguiu, e acho que isso são boas notícias, porque, repare, há aqui uma dimensão que, relativamente a outros países, dificulta a nossa ação. É que nós estamos a falar de cidadãos que têm dupla nacionalidade e, portanto, que o Estado venezuelano encara não como estrangeiros, mas como seus cidadãos nacionais. Isso é sempre um pouco mais difícil. Mas, em todo o caso, sinceramente, eu estou, por um lado, muito satisfeito, digamos, com uma expectativa positiva, mas nunca quero falar antes do tempo. Expectativa positiva, mas sempre muita prudência e muita cautela. Questionado sobre se a expectativa positiva é generalizada, por exemplo, em relação à atividade económica na Venezuela, Paulo Rangel, fala num processo de transição muito dinâmico que exige prudência. O país está num processo de transição muito dinâmico e, portanto, também temos que observar com prudência e com cautela, mas, enfim, como eu digo, a expectativa é positiva. Mas sempre com prudência e cautela, aquilo que se exige a qualquer diplomata e, portanto, também àquele que chefia a função diplomática. O Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros falava ao Diário e à TSF à margem do 35º Congresso Nacional de Hotelaria, organizado pela AHP, que arrancou ontem no Porto e conta com cobertura jornalística por Ricardo Miguel Oliveira. O Governo da República quer aplicar a obrigatoriedade de não ter dívidas ao Estado para a atribuição de apoios depois da polémica do novo modelo do subsídio social de mobilidade para as regiões autónomas. Em causa estão os apoios às vítimas impactadas pela intempérie em Portugal continental. As famílias e as empresas com dívidas ao Estado perdem o direito a receber apoios. De acordo com o Correio da Manhã, que avança a notícia na edição impressa desta quinta-feira, os beneficiários só têm acesso aos apoios públicos se não tiverem dívidas ao fisco e à segurança social. A exclusão engloba também os proprietários de imóveis com contrato de arrendamento legal, os empresários com nome individual, as cooperativas, as associações de produtos agrícolas e organizações de produtos e entidades gestoras de explorações florestais. Basta terem uma pequena dívida para os beneficiários ficarem sem acesso às ajudas do Estado. Há pouco rebentou o segundo DIC num período inferior a 24 horas em Portugal continental, no caso o DIC de Sor, na margem esquerda do Mondego, na Granja do Ulmeiro. Ontem ruiu um troço da A1 em Coimbra, depois de ter rebentado o dique do Mondego ao final do dia. O desabamento levou à interrupção à circulação ao longo de 9 km entre os nós de Coimbra Norte e Coimbra Sul, na autoestrada mais movimentada de Portugal. Serão necessárias várias semanas para a reparação desta via, segundo adiantou o Ministro das Infraestruturas Miguel Pinto Luz à RTP Notícias esta madrugada. Pinto Luz garante que as autoridades estão no local desde a primeira hora.
Mais caminhões vêm reforçar com enrocamento. E porquê enrocamento? É a única coisa que nós podemos fazer enquanto as águas não descerem. Quando tivermos a oportunidade de fazer a intervenção de fundo, eu quero dizer aqui aos portugueses, e depois de ter falado também com a Brisa e com todos os intervenientes, que estamos a falar pelo menos de semanas. E isto tem que ser dito sem rodeios, e não estamos a falar de resolver amanhã nem depois. Já estamos a resolver hoje aquilo que é a emergência, mas serão seguramente semanas para conseguirmos que esta infraestrutura volte a estar ao serviço dos portugueses. Depois do rebentamento do dique de Mondego, as autoridades nacionais avisam para a possibilidade de que o mesmo venha a acontecer a outros diques. Ainda assim, neste caso, o rebentamento, embora grave, não compromete para já a segurança de pessoas, uma vez que as águas correm para o campo, onde ainda existe alguma capacidade de retenção. A água do Mondego continua, contudo, a ser uma ameaça. A bacia do rio era esta manhã a única em risco. O armazenamento da barragem da Aguieira está acima dos 99%, chegando aos 100%. Não consegue receber mais água e tem de a libertar, uma situação que preocupa a população de Montemor o Velho. Ontem, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assegurava que, embora as autoridades estejam a acompanhar com atenção a situação no distrito de Coimbra, que o resto do país não está esquecido. Não esqueceremos ninguém. Não esqueceremos ninguém. O Governo não esquecerá ninguém. O Presidente da República, o atual, não esquecerá ninguém até o termo de mandato. O próximo não esquecerá ninguém desde o início do seu mandato. O Estado, como pessoa de bem, não pode esquecer ninguém e não vai esquecer ninguém. E o Governo, que tem poderes executivos que o Presidente não tem, com as medidas que vai anunciando e vai tomando, é muito tempo. É muito desgastante. Mas até agora se viu que é vencível. É vencível. Tanto quanto a natureza é vencível. E vencer significa lidar com a natureza, encontrando todos os meios e usando todos os meios para dar resposta. Situação em Portugal continental que continua complicada. A chuva deu tréguas ao longo do dia de hoje, mas regressa já esta noite. Amanhã vigora aviso amarelo para a precipitação que se estende a todo o território continental. Mantém-se assim o risco de inundação em várias áreas. O JPP alertou esta quinta-feira para o que diz ser outra atrapalhada do PSD-CDS, no caso, o atraso nos reembolsos nos cuidados de saúde prestados fora do setor público. A deputada Jéssica Teles acusa o Governo Regional de falhar com a população. Isto é uma situação que não é nova. O JPP já havia alertado em setembro de 2025, voltou a fazê-lo um mês passado e estamos aqui novamente. O Governo prometeu que ia resolver esta situação e até agora nada fez. Portanto, um governo que obriga as pessoas a pagar as despesas de saúde do próprio bolso e leva meses e meses para devolver este dinheiro destes adiantamentos, é um governo que falha com as populações e falha numa área que é essencial, que é a área da saúde. Estamos perante mais uma atrapalhada deste governo PSD-CDS. O JPP lembra que foi criada a aplicação móvel IA Saúde, que facilita a entrega de documentos e permite consultar processos, mas que falha no essencial, a agilização dos pagamentos. O grupo hoteleiro português Editori Collection Hotels inaugurou ontem a segunda unidade no espaço de 2 dias no Funchal. O The Editori Ocean Way Hotel dispõe de 98 quartos e representou um investimento de 4,1 milhões de euros na recuperação do edifício. Trata-se de uma recuperação de um edifício que estava devoluto, em que nós investimos aqui para tornar isto, no espaço que vem hoje, um hotel de 5 estrelas e que esperamos que seja uma referência na cidade do Funchal. Temos 98 quartos, tivemos um investimento aqui de 4,5 milhões de euros para recuperar este edifício. Investimento na Madeira que é para continuar, segundo o CEO do grupo hoteleiro Gonçalo Bernardes. Pretendemos continuar a investir, estamos neste momento, abrimos ontem um hotel, abrimos hoje este e temos mais 2 previstos para que saíram novidades em breve, mas o nosso objetivo não é ficar por aqui, temos a ambição de ter ainda mais projetos do que estes 4 na Madeira. 2 outros investimentos na área da hotelaria para breve também no Funchal. O CEO da Editori Collection Hotels promete novidades para breve. Foram as notícias com Sofia Carraga Teixeira. TSF Madeira, Rádio de Informação.